Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de visão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias. Meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aqui super especial. Ele que é artista, Danilo Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado, é muito bom estar aqui. Danilo, como surgiu a ideia de transformar a peça A Torre em um curta-metragem? Mais ou menos no mesmo momento em que eu estava querendo fazer uma peça de teatro, que é o mesmo título, o mesmo assunto. Eu estava fazendo um curso de produção cultural, depois de já ter feito 1 ano e meio de curso de teatro. Era mais ou menos uma espécie de coisa para finalizar o curso, apresentar um projeto cultural, e como eu sou artista, comecei na parte de teatro, eu queria uma coisa que representasse o teatro e tivesse um toquezinho meu. Por isso, a ideia de um audiovisual. E qual que foi a principal inspiração, assim, para a história? A principal inspiração foi o Fausto, do Goethe. Podem dar uma olhada. Que legal. Assim, primeiramente eu sou... Primeiramente não, entre muitas coisas eu sou leitor. E na época eu tava lendo muitas coisas, eu consegui comprar esse livro, que não é um livro muito barato por aí, mas ele tava debatendo algumas coisas que eu tava me interessando bastante. Eu já tinha, assim, um interesse numa uma coisa meio de sombra, aquilo que a gente não mostra tanto, e nas vontades do doutor Fausto que a gente tem aqui, que é de querer algo a mais. Ele é um doutor, assim, super... Já conseguiu tudo o que ele queria na vida, estudou tudo o que ele queria na vida, e ele tá ali sofrendo, prestes a fazer um pacto, chamar um diabão ali para conversar com ele, porque ele quer alguma coisa a mais, ele não tá feliz. E aí ele faz essa invocação, ele chama esse diabo, que é o Mefistófeles, que basicamente vai falar para ele, ó, eu vou levar você junto comigo para uma aventura, a gente vai experimentar tudo que é de mais elevado, tudo que é também de mais, assim, sei lá, péssimo, marginal na sociedade. E a gente tem uma jornada aí, uma jornada bem longa, porque são 2 volumes. E eu me interessei.
Porque eu peguei a dualidade dessa coisa, de você já ser alguém, e você já ser alguém construído, assim, em sociedade, alguma coisa que já constrói você, e ter alguma coisa a mais. O que que é isso que tem a mais, assim? E o que que é isso que eu sinto também a mais? E aí eu comecei a fazer o link da história do Fausto, do cara que faz o pacto com o diabo, com a minha história. Eu, no caso, fazendo pacto com o Damien, que é o personagem do curta. Existe uma diferença do curta pro teatro? E se sim, qual seria? A primeira diferença é como que a gente apresenta, né? O teatro eu sinto vontade de que seja... Eu sentia vontade de que fosse mais dinâmico, porque na câmera eu tava escolhendo, a gente tava vendo o que era melhor aparecer e nem sempre aparecia tudo. No teatro, todo mundo tá vendo tudo o que tá acontecendo. O meu corpo inteiro, a minha expressão facial e corporal inteira, atrás de mim, do meu lado, meu gesto. Então, isso acaba modificando algumas coisas da história, que são detalhes. Assim, a cena que a gente tem um enforcamento, ela precisa ser um pouco diferente na parte do teatro, e eu diria até um pouco mais dramática, porque no filme a gente consegue fazer muita coisa com edição. E no teatro não tem edição, no teatro é ali. Isso tem uma coisa que tem vocação é pro drama. Então, o fato de serem linguagens diferentes, a gente ter que adequar os nossos corpos a isso. A peça, obviamente, é falada, embora não precisava ser, mas ela é falada. Ela precisa de alguns mecanismos para a gente passar melhor a história. E como que foi o processo assim de produção do filme? Você pode trazer detalhes pra gente? Eu tinha algumas coisas para falar. Eu tinha passado um período no teatro, estudando bastante coisa. Eu era bastante militante na época do teatro, extremamente consciente de quem eu era em relação à sociedade, em relação a mim mesmo, a minha comunidade. Eu queria falar alguma coisa nesse sentido, como se fosse um relato pessoal, só que eu não queria que ficasse com essa cara de relato pessoal. Então, eu comecei a buscar formas, coisas que eu pudesse fazer esse link para sair dessa coisa de relato pessoal, que eu acho que pode me limitar um pouco e trazer, às vezes até sem querer, algum debate um pouco mais simbólico. Então, eu tive bastante coisa para falar. A gente apresentou essa peça, a gente ensaiou por algum tempo. Era uma forma de dar uma exorcizada em algumas questões que estavam me causando dor e questões que causam dor até hoje, vão continuar causando dor em mim, como parte de uma comunidade, a comunidade LGBT, mas de uma forma que ficasse um pouco mais metafórica também. Que alguém que não faz parte de nada ou de um universo completamente diferente pudesse chegar lá e pudesse sentir também. Ou a dor, ou se compadecer. Porque o teatro, você chega e você se conecta com a história de outra pessoa. E às vezes a história pode ser totalmente diferente. E o audiovisual era uma vontade de juntar na mesma peça. Como eu não conseguia, eu fiz primeiro a peça, depois eu fui produzir o audiovisual. E como foi a colaboração do elenco para construir os personagens? Foi ótimo. É uma das coisas que eu mais gosto. Eu comecei a ter as ideias, assim, eu tinha alguns nomes na minha cabeça. E, assim, foi acontecendo naturalmente. Eu tinha um grupo já com umas 10 pessoas, assim, mas as pessoas foram saindo. Quem acabou ficando foram as pessoas que trabalharam comigo. Então, ficou eu, como o ator e o diretor. Tem o Carlos, que é o meu amigo que é ator, que ele super topou, acreditou no projeto desde o começo. Acreditou na temática, acreditou no que o projeto significava e significa. E um outro amigo que eu tinha também, que eu tenho, do teatro, que é o Leandro, que tinha uma câmera, tinha algumas noções de audiovisual. Eu fiquei um pouco chateado, porque você começa a montar a coisa na cabeça, assim, e você acaba
a coisa cresce, assim, você fica feliz. Aí as pessoas começam a sair do seu projeto, eu fico tipo, o que eu tô fazendo de errado? Só que quando a gente se juntou pra fazer a peça e o audiovisual, foi assim, tipo, ficou quem tinha que ficar, sabe? As pessoas certas. Porque daí eu não tive tanto trabalho com muitas pessoas pra gravar no mesmo dia, pra gravar várias cenas e do jeito que cada uma consegue atuar e gravar. E as nossas ideias, assim, foram casando muito umas com as outras, assim, sabe? Então ficou muito perfeitinho. Nossa, e por que, assim, a torre? Tem alguma É simbologia? verdade. A torre é uma carta de tarô. Eu fui jovem místico, guardo algumas até hoje. Eu gosto bastante de mexer com tarô. Eu trabalho com massagem também, massagem relaxante, sabe? Quick massage. São heranças da minha fase de jovem místico. Eu gostava muito desses assuntos. E uma coisa que eu gosto para montar os meus vídeos, os meus trabalhos, coisas que eu escrevo, que eu ainda não criei nem nada, é buscar representações em outras coisas. Uma delas é a mitologia, o ocultismo, uma coisa que não é mais subjetiva. O tarô é completamente isso. Por mais que a gente tenha o tarô como um oráculo divinatório, ele conta uma história ali, a jornada do herói, mas ele conta uma história, e aí como eu tenho o meu deck, eu consigo montar a minha própria história. E o significado da carta da torre é muito interessante, porque ela geralmente significa alguma coisa catastrófica acontecendo. Quebra de paradigma, lidar com trauma, dor de cabeça que você vai ter com alguma questão, ou alguma questão que está te dando dor de cabeça. E eu parti disso, assim, tanto de imaginar uma metáfora de estar dentro da torre. E para fazer algo do tipo, eu precisaria sair da torre, só que a torre não tem saída, então eu precisaria me jogar da torre e encarar essas coisas que eu coloquei ali no vídeo. Quanto a torre mostra esse lado da gente que a gente às vezes não tá percebendo. Tá gritando ali pra gente. Tem coisa que tá assim, já acenando, tá na sua cara, assim, oi, tô aqui, ó. Isso tá se repetindo na sua vida, você precisa lidar com isso. Então, é a parte do lado sombra. A torre... Agora, eu não vou lembrar pra você se eu tive um nome, a torre primeiro, e depois eu fui criando as coisas, ou se veio um pouco depois. Eu tenho quase certeza que veio um pouco depois. Mas fica aí o questionamento. Um dia, quem sabe, eu lembro. Assim, é um conjunto de várias ideias, então, né? É um conjunto, como que eu posso dizer? É um pouquinho do livro, um pouquinho do tarô, enfim, é um conjunto, né? Sim, eu queria várias ideias, porque eu sabia que o meu processo de criação é um tanto doido, assim, acho que talvez de todo mundo seja, assim, mas eu comecei a pensar nas coisas, eu comecei a ver alguns filmes, eu comecei a ler alguns livros, eu comecei a pesquisar significado e simbologia de cartas de tarô, e eu sabia que era uma forma de criar camada, porque eu não consegui mostrar tudo. De repente a pessoa vai assistir o filme, ela vai falar, mas eu não vejo o Fausto aqui. Mas tá tudo bem, porque com certeza tem alguma coisa de Fausto ali. Porque eu estudei, eu li, eu gostei da história, então o tempo todo em que eu tava criando meu personagem e atuando ali, montando a história do jeito que ela tá montada, tem muita influência do Fausto. Pode não ter aparecido, assim, ser a coisa mais, uau, que influente. Mas apareceu. Então são formas, acho que minhas de deixar o personagem mais, a história mais tridimensional. Por isso eu não queria que ficasse com cara de relato pessoal. Porque é bom também, mas não sou só eu que vivo essas coisas. E tem coisas na arte, na literatura, todos os tipos de arte, há muito tempo que debatem o que a gente debate hoje em dia. Então eu gosto um pouco dessa questão de dar profundidade com alguma coisa que é mais antiga. Fausto é lá do 1800. Na hora da gravação, vocês improvisaram alguma coisa? Tem um improviso? Com certeza. Com certeza. Na hora da gravação, eu já tinha um roteiro inteiro pronto. Talvez um roteiro não tão detalhado. Mas eu precisei colocar ali tudo o que eu já tinha imaginado de como ia ficar as coisas na tela. Como que ia aparecer. Como que eu ia aparecer. Como que o Carlos, meu companheiro de cena, ia aparecer. Por que que eu queria mostrar o ambiente. E como eu queria mostrar esse ambiente. Então, tudo isso eu fui
meio que imaginando e fotografando com a minha própria cabeça, pra gente ter, assim, o esqueleto que é o que a gente vai seguir. Só que, claro, na hora dá vontade de fazer outras coisas. Na hora você tá pensando numa cena, ela vai acontecer em 2 minutos, com um movimento X, mais um jogo de câmera Y. E na hora a gente vai tipo, acho que não vai ficar bom. Porque, sei lá, o sol tá vindo de outro lugar, ou desse jeito ficou um pouco esquisito, o meu ângulo bom não tá aparecendo na câmera, ou então eu simplesmente acho que é melhor mudar. Então a gente acaba improvisando. Né? E o que a gente vai fazer? Vai sentar lá, vai ficar algumas horas refazendo o roteiro? Eu não ia fazer isso. Eu sou do teatro, eu aprendi a improvisar, apesar de não gostar muito, mas eu aprendi a improvisar, a gente vai e improvisa. Só uma curiosidade. Tudo 100% cronologicamente, tudo certinho? Eu fiz isso. Eu não sei exatamente que ordem aquilo deveria seguir. Como tem muito de mim e como a torre acaba representando ali um trauma, eu não sei exatamente quando começou. Até hoje eu faço terapia. Eu faço terapia agora e até hoje eu descubro coisas que estão em mim desde criança, desde a infância. Então, assim, eu não sei onde começou. E aí eu aproveitei pra... Eu, pelo menos, não vejo um começo, meio e fim ali. Tem uma coisa que conclui esse filme. Eu ia falar que tem a parte final. Tem. Eu diria que é um aguarde cenas dos próximos capítulos. Tá? Entendi. Vou jogar assim. Não era muito a minha intenção terminar do jeito que terminou. Porque parece que tem uma conciliação. Termina de uma forma um pouco mais otimista. E eu queria que fosse. Eu queria que fosse um pouco mais pessimista. Entendeu? E isso talvez fique no aguarde cenas dos próximos capítulos. Talvez tenha alguém vendo o podcast agora que fala assim, poxa, que interessante, né? Talvez a pessoa ela tenha uma ideia assim, mas ela não sabe pra onde ir, né? Como que ela dá o primeiro passo? Você tem algum conselho, alguma orientação, Danilo? Eu já falei em outros momentos que o primeiro passo é começar, mas eu acho que um dos primeiros passos, e pelo menos uma coisa que me ajudou muito, é colocar todas as ideias no papel. Sem julgar. Ou pelo menos tentar não julgar. Porque vem muita coisa. E é bom que venha muita coisa. Eu pensei em números. Cada coisa que você vai fazendo pré-pesquisa te dá muitos assuntos. Poxa, tem 500 páginas um livro desse. Tudo bem que ele é bilíngue, tá? É a metade. Mas tem inúmeras páginas, capítulos, personagens aqui. Você tem um monte de ideias só com esse livro. Aí eu assisti alguns filmes para me inspirar. Eu dei uma estudada ali no expressionismo alemão, Gabinete do Dr. Caligares, um Drácula, um Nosferatu ali. Isso já dá muitas outras ideias. Então eu só fui anotando. Eu acho que esse é um dos primeiros passos. Porque depois você organiza. Ah, não, esse daqui não, esse daqui casa mais com esse. E aí eu acho que nessa, sei lá, 3, 4, 5 ideias que eu juntei de tudo isso, acho que eu consigo começar a fazer alguma coisa. Não precisa ser só 3, 4, 5 ideias. Depende também do que você vai fazer, né? O meu vídeo tem 10 minutos, né? Então, eu queria que fosse concentrado em menos coisas. Talvez se fosse um vídeo mais longo, eu ia querer mais coisas pra ter, né? De bagagem ali. O que é preciso, assim, pra fazer um filme, assim? Precisa de iluminação, de câmera, imagino que tenha que ter a locação, né? Enfim, o que é necessário, assim? A pessoa ela tem uma ideia de ter um filme e o que ela precisa listar de coisas necessárias, assim? Ela precisa listar tudo que ela acha necessário. A gente tá acostumado a saber de produção de filme, o local que você vai fazer, o tipo de luz que você vai usar, o microfone que você vai usar. Acontece que muita gente não tem recurso, não tem quem empreste. Se você não tem um edital, você não consegue emprestado nem da prefeitura, né? Porque tem isso, você é contemplado em editais. Às vezes você consegue equipamentos emprestados de outros produtores, porque é uma coisa meio que, como é comprado com o dinheiro público que vai para a cultura, ele acaba sendo um meio também. Eu posso pedir emprestado, chego lá, faço a solicitação. No meu caso, eu não fiz por edital, eu fiz totalmente independente. Então, a luz que eu tinha era a luz do sol, que estava batendo. O local era a Estação Cultura. E é um salão no segundo andar da Estação Cultura,
que tem janelas imensas. Então tem uma luz natural belíssima. E a gente gravou à tarde. Então algumas cenas ali, elas já tem um pouco daquele sol mais alaranjado Sim. que tá à tarde. Que tem à tarde, a hora dourada, assim. Mas, vamos dizer assim, eu quero gravar um outro curta-metragem, não vou conseguir gravar na Estação Cultura. Nenhum lugar tem agora. Eu vou esperar? Talvez eu vá esperar. De repente vale a pena esperar. Se não vale a pena esperar, e se eu consigo gravar em casa? Com a luz fria da lâmpada fluorescente? É um Boa meio. ideia. É um Entendeu? meio. É claro que a gente pensa nas coisas. Eu tenho uma luminária, por exemplo. Eu penso em como que eu vou deixar ela. Eu quero que a luz esteja de frente comigo, ou eu quero deixar ela de lado. E aí dá aquele ar de mistério, esconde um lado do rosto, né? Os meus móveis de casa, por exemplo, eles vão aparecer ou não vão aparecer? Eu vou filmar num quarto? Eu vou sair? São coisas todas que a gente pensa. Tem que ver a escala de prioridade de cada um, né? Eu gosto da filosofia do fazer com o que eu tenho disponível. Quanto tempo levou desde a sua ideia até a finalização do curta? 7, 8 meses, porque eu tenho uma questão. Eu vou falar que eu tinha uma questão, que é a de não acreditar muito no meu trabalho. Principalmente no trabalho artístico, eu acho que às vezes a gente tem muito isso. A ideia é muito íntima. As coisas que a gente quer retratar, por mais que ela tenha uma bagagem histórica, filosófica, simbólica, elas são muito íntimas, porque ela vai partir do meu ponto de vista. Isso faz eu ter um senso assim de sabotagem gigantesco. Porque até eu olhar para aquele roteiro, eu não sei nem se eu olho para esse roteiro até hoje, eu acho ele bom. Caraca, sério? Nossa. O roteiro foi 100% você que montou, ou você pediu ajuda, ou Eu foi montei sozinho. sozinho? Fui colocando, escreve, apaga. Eu tive acho que umas 3 versões do roteiro, mandei pro Carlos, ele leu, a gente começou a ajudar. Eu falei, não, no meio eu vou tirar isso daqui, vou mudar. Em parte por causa dessa insegurança, assim. Será que tá bom? Acho que não tá muito bom. Acho que não tá à altura. Só que chega um momento em que, se eu não me controlar, eu vou ficar o tempo todo nesse, acho que não tá bom. E aí eu não queria ficar nesse, acho que não tá bom. Acho que precisa sair. Não vou atingir um nível de perfeição. E nem quero. Mas não vou atingir um nível de satisfação se eu não soltar em algum momento. Precisa sair. Depois eu posso fazer outras coisas. Me melhorar em outros sentidos, assim, sabe? Mas eu tenho essa questão com insegurança. Menos hoje. Mas eu tenho. Mas assim, só uma dúvida, assim, eu vejo, não sei por você, mas assim, eu mexo, eu não consigo deixar ele certo. Por exemplo, você fez várias. E esse modo seu de pensar, pô, isso aqui não tá bom, não te gera vontade de fazer outro melhor? Tipo assim, isso aqui não tá legal, mas eu vou fazer o melhor. Ou não? Me gera vontade de fazer outro. E isso não gera uma perfeição, mas uma qualidade melhor? Gera. Eu fiz. O meu canal no YouTube tem. Acho que já tem uns 80 vídeos. Não são todos na vibe do A Torre. Entendi. Os outros vídeos que tem lá são vídeos que eu gravo com o meu celular, eu edito no meu celular. E, de uma certa forma, a gente pode falar, o primeiríssimo, que foi A Torre, foi filmado com uma câmera semi-profissional, num local, alguém gravando pra mim. Os outros vídeos que tem lá, que sou eu mesmo que gravo e edito, eu perco muita coisa, porque eu não consigo atuar, me colocar ali no espaço que eu quero e ainda fazer um movimento de câmera. E ainda por cima, minha câmera é de um celular simples. E, teoricamente, tecnicamente, eu perdi qualidade. Só que fazendo os vídeos, você vai aprendendo. Vai aprendendo a mexer em ferramentas de edição. Você vê o primeiro vídeo, você gostou. Aí o segundo vídeo você fala, tá, gostei, mas quero agora uma coisa diferente. Quero um ângulo aqui, quero mudar um pouco. Acho que assim vai ficar um pouco mais dramático. Acho que assim vai passar melhor a história. Então, por mais que eu tenha tido uma queda, né, na qualidade de equipamento, eu também estou aprimorando as minhas habilidades, né? E experimentando também.
Eu não faço questão, ou pelo menos não faço mais questão de que tudo esteja perfeito, porque é uma forma também de ver o meu processo. E é bem gostoso, de uma certa forma, olhar para os primeiros vídeos e ver como é que eu fazia e os vídeos que eu tô fazendo agora. No processo de edição, eu queria saber duas coisas, na verdade. No processo de edição, teve algum trecho, assim, que foi eliminado, assim, que você falou, não, isso daqui não ficou legal, vamos cortar. E aproveitando também, como você disse que até chegou a assistir, né, alguns filmes do expressionismo alemão, né, esse movimento cinematográfico, e acredito que outras obras, né, que acabou inspirando, você tem uma lista, assim, de um top 3 assim, de melhores filmes de sua vida, assim, de todos os tempos? Vou começar pelo top 3. O Senhor dos Anéis, com certeza. Eu não vou colocar cada Senhor dos Anéis no top 3, porque, né? Mas o Senhor dos Anéis, filme e livro. Filmes e livros, né? Sim. A obra do Tolkien eu amo demais. Principalmente depois que eu descobri outras chaves de leitura para a obra do Tolkien, que a gente pode falar mais pra frente. Eu tava assistindo muito. Eu tava assistindo muito, não assisto muitas vezes o mesmo filme. Alguns só. Mas eu tinha assistido o Veludo Azul, que eu esqueci o nome do diretor agora. Agora também me deu um branco, eu sei. Mas é um filme que eu não tava esperando. Eu assisti 2 vezes, sim, ele, porque a primeira eu assisti só até a metade. Falei, gente, que filme esquisito. Que coisa é essa que eu tô assistindo? E depois ficou na minha cabeça, falei, não, preciso assistir isso daqui até o final. E um terceiro filme, eu vou colocar o Nosferatu, aquele Nosferatu antigo. Eu assisti o novo também, interessante. Mas o Nosferatu antigo eu assisti, assim, eu nem sei até se eu assisti completo, eu acho que sim. Mas ele foi bastante simbólico pro começo dessa nova fase, assim, de artista que eu tava vivendo, assim, sabe? Porque ele é bem interessante. Nosferatu, Doutor Caligares, eles não são muito convencionais hoje em dia, né? São filmes mudos. São filmes que lidam uma certa crueza de sombra e luz, e eu gostei muito disso. Então, assim, eu falei, nossa, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí, agora, a outra pergunta era Um trecho do filme que você falou, não ficou que eu legal. tirei. Eu tirei uma cena de beijo. Não por nada, assim. Eu achei que não tinha ficado boa. Eu bolei essa cena, eu cheguei a ensaiar essa cena uma vez, mas a minha questão com insegurança, entendeu? E aí eu resolvi tirar. Qual foi a reação do público ao assistir o curta? Eu tive reações muito positivas. Não tive reações negativas. Não que me falaram, pelo menos. Sempre vai ter, né? E às vezes a própria questão de estranhar, torcer o nariz, pode ser uma reação negativa. Esperada, normal. Eu torço o nariz pra um monte de coisa também, daqui a pouco você tá, né? Mas eu recebi reações muito positivas, assim. Vale dizer aqui que eu tinha um outro canal chamado Sombras e Invocações, que é o primeiríssimo. Eu consegui 26 mil visualizações com esse filme. Eu só tinha esse filme no canal. Então ele chegou em muita gente. Não recebi todos os comentários dessas pessoas, mas eu recebi comentários de algumas pessoas. Tem um psicólogo que ele falou um pouco dessa coisa daquilo que a gente esconde e que inevitavelmente uma hora vai aparecer. De uma forma mais leve ou na forma de um embate, quase tentando matar o outro personagem, que nem eu fiz. E recebi os feedbacks dos meus amigos, né, que gostaram bastante. Foi ali um grande passo, assim, foi bastante, eu acho, bastante corajoso, assim. E eu não tinha nada a perder. Eu tinha um pedacinho de tecido, um sonho e a minha ideia, né? E eu passei isso. E eu recebi bastante elogio, né? Então, de uma certa forma, foi um pequeno sucesso de bilheteria do YouTube. Eu vou te fazer 2 perguntas. Seu top 3 livros, que eu gosto de top 3, né? A gente gosta. E alguma cena que gerou mais impacto, se fosse, nossa, eu não sabia que essa cena me gerou mais impacto. Alguém mais comentou, mais falou. E eu tenho uma na minha cabeça quando eu assisti. Tá, eu quero saber, Livros. Isso.
Senhor dos Anéis. Senhor dos Não Anéis. vou deixar de colocar Senhor dos Anéis aqui. Eu vou até colocar a obra inteira do Tolkien. Tudo Tá que eu bom. já li, tá? Fausto, com certeza. Eu estou lendo há meses o segundo volume, mas ele é mais chatinho, assim. Este primeiro é perfeito. Senhor dos Anéis, Fausto e o Retrato de Dorian Gray. Que também foi uma ideia que eu tive, assim. Que não é um pacto com o diabo, mas é o carinho ali, né? Todo bonito, né? Todo da harmonização facial, que está tendo seu retrato pintado por outra pessoa, e quando ele vê o retrato, ele fala, gente, como eu sou bonito, eu sou apaixonado por mim, é um narciso. E aí ele fala, se eu pudesse permanecer a vida toda assim, nunca ficar velho, envelhecer e tudo mais, e aí dá um trovãozão lá e acontece. Quem envelhece é o quadro, não ele, o Dorian Gray. Então, peguei. Falei 3? Senhor dos Anéis, o Fausto e o Dorian Gray. E agora uma cena impactante, eu não esperava que fosse ficar impactante. Eu vou precisar juntar as ideias do teatro aqui. Eu acho que o embate acaba sendo uma cena esperada, porque por mais que não seja assim uma linha narrativa muito clara, o filme começa, ele sobe, no ápice a gente tem o enforcamento e depois ele caminha para o fim. Na peça de teatro, como eu vi a necessidade de falar, de ter diálogo, algumas coisas ficavam muito mais claras, que é uma dualidade que tem no personagem Damian, que era o meu personagem, de ele é assim, ele tá enforcando o personagem Henrique porque ele só tem raiva ou ele tá contente com isso? Ou ele quer causar algum mal? Eu queria colocar essas duas coisas. O que faz a cena final ficar um pouco mais inesperadamente impressionante, assim. Porque hoje em dia a gente conversa, assim, sobre relações tóxicas, essa coisa. A primeira coisa é, tipo, larga, vai embora. E aí o Henrique e o Damian fazem as pazes. Fazem as pazes, entre aspas, né? Mas eles acabam bem. Então acho que essa cena pode ser. Essa cena do final. Qual que é a sua cena? Pra mim, na hora que você tá com ele, como se estivesse brigando, e tem um corte que pega o rosto dele. Aí na hora que pega o rosto dele, ele transforma o rosto dele. E caraca, ele tá aqui normal. Daqui a pouco a câmera bate, ele já mudou o rosto. E cara, como é o nome dele? O Carlos. Carlos, parabéns, viu? Não, tem que dar, né? Parabéns. Porque realmente, cara, muito bom, muito bom. Sim. Falei, caraca. Tem coisa ali que eu queria e tem coisa que ele trouxe, né? Então, o que você faz quando você tá sendo enforcado? Ou melhor, o que o seu personagem faz? Porque é um personagem meu. Eu criei. Então ele tava interpretando um personagem que eu criei. Eu tenho tudo na cabeça que esse personagem quer fazer. Mas ele tem o que ele consegue trazer de atuação. E ele trouxe. Entregou, viu? Então eu fiquei, caraca, tá aqui daqui. Muito bom. Danilo, tem aqueles diretores do cinema que faz um filme pro público, né? Tem alguns diretores, por exemplo, tem um diretor francês que é o Jean-Luc Godard, que ele faz os filmes, principalmente no final da carreira dele, que ele fazia filmes mais pra ele, né? Ele fazia filmes pessoais pra ele. Se o público ia se interessar ou não, aí era outra história. Mas ele pensava primeiro nele, né? E trazia até uma discussão, né, dos críticos, né? Que muita gente não entendia, muita gente não conseguia pegar a essência do que ele queria dizer com o filme. Esse filme seu, você é um filme pro público ou é um filme mais assim pra você? É um filme pra mim. Totalmente. Não adianta a gente falar que um filme é só pra gente. A partir do momento que você quer colocar um roteiro e você quer publicar esse filme, você quer que esse filme chegue no público. Ou pelo menos você quer ver onde esse filme vai chegar. No caso, eu não tinha público. Tem um público muito pequeno. E sou muito novo no meio. Acho que sou muito novo como artista também. Mas isso faz com que as pessoas... com que seja um experimento meu com as pessoas. Esse filme aqui, as pessoas se interessaram. E um experimento das pessoas com relação a mim. Né? Nossa, eu não sabia que ele fazia filme. Vamos ver o que tem. Será que ele fez aqui? Então a gente quer que o filme chegue nas pessoas. A gente quer receber comentário, a gente quer ver o que se formou a partir daquele filme. Mas esse filme foi pra mim. Primeiro, assim, uma forma minha de soltar alguma coisa
gigantesca que tinha dentro, que tem ainda dentro de mim. Não. É engraçado, né? Eu achei que ia dar uma acalmada assim depois, mas não, Tem mais ainda. tem muito mais. E há planos de você transformar ele num longa-metragem? E como seria? Ó, imagina. Olha, eu não sei exatamente se esse filme é um longa-metragem, mas alguma coisa talvez inspirada nele. Talvez uma continuação. Se eu não tenho mais coisa pra falar, eu tenho muito uma coisa de querer aproveitar algumas temáticas. E eu acho que é uma temática que tem muito pra ser aproveitada. Então pode ser que venha aí Que vem em algum momento. O processo de fotografia do filme, junto com a trilha sonora, porque assim, eu acho que casou perfeitamente, né? Porque é um filme que passa uma tensão, assim, né, a todo momento, né? De verdade, eu fiquei, assim, em dados momentos até fiquei um pouco com medo, pra falar a verdade. Exatamente. Como que foi pra casar esses elementos, assim, pra dar certo, assim? Já tinha uma ideia antes ou foi tudo, tipo, uma experiência, assim, na hora? Vamos testando? Como é que foi? Eu tinha uma música na cabeça antes que eu usei para peça. Eu acabei não usando para audiovisual. Que é a Devil's Thrill Sonata do Tartini, se eu não estou enganado. Que eu não sei se as pessoas têm em mente, mas ela é uma música basicamente, acho que no violino. E é Devil's Thrill, né? O caminho do diabo, se eu não estou enganado é isso. E o meu personagem Demian era para ser inspirado em figuras diabólicas. Tanto o diabo vermelhinho de chifres, que a gente conhece, quanto outros. Deus Pan, Exu, outras representações diabólicas. Então eu tinha essa música na minha cabeça. Junto com uma outra que acabou vindo depois, que é Preciso Me Encontrar, do Cartola. Cartola, né? Que é, assim, uma música que eu não esperava gostar, porque eu nunca tinha ouvido. Mas ela foi muito interessante. Ela fez parte da constituição, assim, da história. E acabou saindo com o filme acabou saindo com a trilha que tem lá. Foi uma forma da gente achar uma trilha que não desse direitos autorais, né? Não desse o aviso. Mas, olhando agora que eu percebi, assim, tempos... recentemente, eu percebi que a minha intenção antes era colocar o filme também com a Devil's Thrill Sonata. Isso me faz querer, não sei se fazer uma continuação, mas me faz querer ter uma versão, pelo menos, desse filme com a Devil's Thrill. Pode vir aí, viu? Pode vir aí. Ó, aproveitando que a gente tá falando de trilha sonora, você poderia falar um top 3 melhores exatamente. músicas ou bandas ou enfim. Eu sou cria dos anos 2010, né? Gosto de muita coisa, pesquiso muita coisa, acabo conhecendo algumas, mas tem duas artistas que são, assim, completas rainhas, que eu venero completamente. A primeira é a Lady Gaga, que foi a minha grande primeira diva, é até hoje. E ela também conversa muito com as coisas que eu faço hoje, tanto na questão de esquisitice, uma coisa meio queer, meio, né, um monte de coisa ali monstruosa, bizarra. Eu aprendi isso tudo com ela. Imagina, eu era uma criança quando ela surgiu. E Kate Bush. Quem? Kate Bush, a do Wuthering Heights, o Morro dos Ventos Vivantes, tem uma vozinha de passarinho fininha, assim, que é maravilhosa. É assim, é totalmente diferente de boa parte das coisas que as pessoas conhecem hoje em dia. E um terceiro artista para eu colocar aqui que eu tenho conhecido atualmente é o Getúlio Abelha. É brasileiro, ele tá agora com um álbum chamado Autópsia, que eu ouvi, que é muito incrível. Muito, muito, muito. Artista queer também. Relativamente... Não, ele trabalha já há um tempo, assim, mas ele como pessoa é bem novo, assim. Eu ouvi esse ano, assim, e eu fiquei, assim, maravilhado com o trabalho dele. Definitivamente uma inspiração para os meus próximos trabalhos. E vou fazer outra pergunta, mas em relação, se você fosse fazer o longa, teria outros personagens, outros elementos? Personagens depende. Depende porque tudo é independente.
Depende, porque eu tô sendo... todo o meu trabalho continua sendo independente. Nem todo mundo quer entrar nessa. Pode parecer uma coisa simples. Eu estou fazendo um filme independente. Mas exige tempo, exige que a pessoa saia de casa, ou às vezes ela trabalha, né? Então exige essas coisas, assim. Colocaria mais personagens. Embora eu goste de uma coisa focada em um, dois personagens. E a outra pergunta? E como se teria outros elementos? Com certeza. Teria. Com certeza. Show. Acho que um elemento que eu ainda vou colocar sei lá, numa próxima, que ele já aparece nos meus vídeos recentes, é um cenário decadente, mas de uma outra forma que eu filmei antes. Que é uma coisa talvez em branco e preto, uma filmagem um pouco mais suja, sabe? Aquele efeito meio de granulado de filme antigo. E sem muita luz. Eu gosto bastante da ideia de esconder coisas com sombra. Você tá olhando pro rosto de uma pessoa e você não consegue ver o rosto dela claramente. Ela tá num canto, tá te observando. Quase como se fosse uma entidade, sabe? Eu gosto muito disso. Olha, bom, o filme, assim, ele tem muito da sua identidade, de você ali, né? Isso daí tá bem claro. Mas, assim, como que foi, assim, pra você, assim, até se você conseguir contar pra gente a sensação, a experiência de ter feito, assim, e se pra você emocionalmente, assim, teve um impacto, digamos assim. Muito impacto. Porque sou eu naquele filme. E não é um relato pessoal, como eu já disse, mas tá nas camadas ali. E o fato de eu ter escolhido pegar dores minhas, eu poderia ter pegado uma história positiva, alegre, otimista, mas eu tenho um pouco de uma coisa de querer pegar tudo pelo lado pessimista. Eu gosto as minhas histórias eu gosto de um ar catastrófico. Realista, pessimista, catastrófico. Isso acaba sendo um tanto difícil, né? Não, na época eu não fazia terapia, tava tudo acontecendo ainda, a minha vida estava mudando, uma bagunça. É que na época eu não conseguia dizer pra mim, olhar no espelho e dizer pra mim que o que eu estava sentindo tinha alguma coisa de errado. Eu tinha o costume muito de guardar todas as coisas pra mim. Você vira uma panela de pressão, quem que aguenta isso? Aí quando você vai ver, você tá num estágio um pouquinho diferente do que você acha que você tava, né? Precisando tomar cuidado. Por isso que desde o ano passado eu faço terapia, para tentar entender algumas coisas e tirar um pouco de alguns pesos, assim. Mas como sou eu totalmente, sou eu num período mais conturbado, assim, da minha vida, foi bem pesado. E eu vou fazer uma pergunta, como você trabalha independente, como você vê o cenário independente hoje no Brasil? Você acha que tem bastante coisa, não tem, deveria ter mais? Nossa, tem bastante coisa. Bastante coisa. Eu não vejo o cenário independente no Brasil. Não no sentido de que, o cenário independente não existe. Estou falando de que eu mesmo não acompanho tantas coisas. Mas eu sei que tem muita, muita, muita coisa. Como eu estava ainda no meio, assim, de onde eu estava estudando, eu tinha ainda contato com os meus professores de teatro. E eles conhecem muita gente. E eu chegava às vezes com um determinado assunto, eu comentei de algumas ideias minhas com um professor meu, e ele tinha sempre algum nome, algum filme que ele assistiu para indicar. E acho que foi depois, acho que foi ano passado, que eu tava criando coragem para criar os vídeos recentes que eu tenho no canal. Eu só coloquei no YouTube, curta-metragem. E aí aparece bastante coisa, muita coisa. Coisas estrangeiras e coisas nacionais também. E é engraçado porque é tudo é uma perspectiva única. Eu acho que a maioria dos filmes de grandes produções que a gente assiste hoje, eles estão falando de uma coisa muito parecida. De uma forma muito parecida. Por causa do gosto do público. Tem que agradar um público, tem que vender, né? Tem que lucrar. Como os filmes independentes não visam, ou pelo menos não visam tanto lucro,
você consegue ter quase que em total pureza a visão daquele artista. Às vezes é inspirado em alguém, um Stanley Kubrick da vida, tá inspirado nele, mas às vezes é só, sei lá, uma pira da cabeça dessa pessoa que ela queria colocar, transformar em audiovisual, né? Então tem muita coisa. E Danilo, deixa eu perguntar, e se eu curto, assim, você pretende, não sei, na verdade eu tô te perguntando, mas eu não sei, tá? Exibir em algo. Em Campinas tem algum local público para exibição de filmes, assim? Dá para fazer? Você chegou a fazer alguma coisa ou pensa em fazer alguma coisa nesse sentido? Penso em fazer alguma coisa nesse sentido. É um filme muito querido pra mim. É um filme, principalmente de uns tempos pra cá, depois da terapia, que eu consegui assistir esse filme e me gostar em cena. Eu não falei nada lá, então não precisei me preocupar com a minha fala, mas eu consegui gostar de me ver em cena. Então ele é mais ainda querido pra mim. E eu acho que a gente sempre pode trazer de novo trabalhos que a gente já fez. Então eu gostaria muito de exibir esse filme. Com certeza tem espaços. A questão do equipamento é que eu não tenho tanta certeza, né? Precisaria de um projetor, de um telão, né? O próprio MIS é uma questão de entrar em contato. Eu já coloquei ele em alguns festivais, não fui selecionado, mas já coloquei. Eu vivo colocando. Vira e mexe, tem algumas páginas que divulgam festivais, às vezes de premiação, às vezes só de amostra, e eu coloco. Sempre que eu posso, eu coloco ali. Nem todos permitem que seja um vídeo aberto, assim, no YouTube e tudo mais. Nem todos, acho que entendem. Ou o meu filme acaba ficando um pouco escondido, porque tem outras temáticas, talvez um pouco mais prontas, um pouco mais chamativas. Mas vira e mexe, eu tô colocando ele em festivais. E gostaria muito. Acho que seria um ano legal para fazer uma exibição desse filme, chamar uma galera, a gente assistir, né? Debater depois. O bom do museu é isso, né? Acaba o filme, a gente vai Entendeu? e debate, legal? E Danilo, aqui em Campinas é um lugar legal para fazer um filme? Tem locais interessantes? Tem muita burocracia para conseguir um local? Como que é? Eu não encontrei muita burocracia. O que acontece é que alguns locais são difíceis de você conseguir agenda. Mas tem os espaços que são puramente públicos. Estação Cultura, MIS, CIS Guanabara, que você tem o site da prefeitura, você manda um e-mail para eles e eles me responderam super rápido. Eu preciso do salão X, tais dias da semana, de tal horário a tal horário. Tá reservado. Então, eu tenho esse horário. Foi muito fácil. Legal. Não vou dizer que todos os lugares são assim, porque o que eu tentei mesmo foi a Estação Cultura, que era onde eu queria fazer a gravação. E eu consegui bem rápido. Tem um e-mail no site da prefeitura, alguma coisa relacionada a espaços públicos. São públicos, a gente pode usar. E Campinas pode ser uma cidade que tá caidinha ultimamente, mas ela tem muitos lugares interessantes, muitas praças, muitos locais mais antigos, tipo a Vila Industrial. Tem um baita cenário ali. Você não precisa exatamente fazer numa estação cultura, por exemplo. Você pode fazer na rua. E a rua é pública. A gente pode fazer N coisas ali. E tem gente que grava na rua, né? Tem uns lugares em Campinas que contam histórias boas, ruins, macabras, positivas. Vários. Vila Industrial. Tem as igrejas. Tem, né, alguns bairros aqui ali mais pelo centro. O centro é um lugar interessante, né? E tudo isso tem bastante espaço para criar história em cima disso. E a gente fazer uma pergunta. A gente fala de filmes, mas assim, eu particularmente hoje estou indo mais para séries. E a gente falou de fazer um curta, tudo. E se você fizesse uma série? Porque eu gosto de série. Eu pararia muito para assistir. Porque eu sou ligado muito a série. Pode ser também uma ideia, você fazer uma série, A Torre, por exemplo? É uma ideia. Não é? Se eu faria, eu acho que agora provavelmente não. Porque tem mais coisa, né, pra criar uma série. Uma linha narrativa que vai se conversar de episódio para episódio. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo? Gravar tudo primeiro e depois eu vou separar em episódios? Ou eu vou
Hoje eu vou gravar um episódio X que acontece isso. E aí é uma questão de... Acho que de escolha da linguagem que eu prefiro trabalhar. Atualmente eu estou preferindo um formato de filme. Perfeito. Mas pode ser que venha aí. Eu já não falo... Nunca... Atos falhos, assim, mas eu tento não falar... gosto, não gosto. Ah, tá. Entendi. Porque a gente pode mudar, Sim. entendeu? Imagina, alguém vem com uma proposta pra mim, vamos criar uma série em cima disso? Eu posso te ajudar a criar um roteiro, posso te ajar a filmar. Pô, é top. Eu vou negar? Não, É um fala. experimento também, É. né? E eu gosto de experimentar. Então, fica aberto. Danilo, e, bom, agora eu queria saber, assim, quero saber, tem algum projeto para o futuro, alguma coisa em mente que você talvez está desenvolvendo ou não, tá na gaveta ainda? Conta pra gente. Tem, sim. Bom, eu tô basicamente, acho que um pouquinho mais de um ano sem apresentar. Um dos projetos, com certeza, é apresentar esse ano. Não sei ainda quando vai ser. E vai ser um material relativamente novo. Relativamente não, vai ser um material novo. Porque é algo que eu não coloquei antes ainda em roteiro, nem em outras apresentações. E a minha visão ou a minha perspectiva com relação a teatro, audiovisual e arte mudou muito. É uma agora e era outra quando eu fiz a torre. Então tem outras coisas agora e eu quero colocar elas numa apresentação e vai ser presencial. De uma forma menor, provavelmente, mas eu queria até levar para vários lugares. Fazer um tourzinho assim por Campinas, em datas específicas, assim, para me conectar com o público. Além do que eu tô tentando fazer com o meu canal. Danilo, eu quero agradecer demais pela sua presença, compartilhar essas experiências, né? Falar um pouco do seu projeto, do seu filme, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom. Gostei demais. Temos Legal. muito mais coisa para falar, Exatamente. quem quiser, tá? Galera, aproveitando, aqui no link da descrição vai estar o Instagram dela, a página dela no YouTube. Segue ela, compartilhe, segue a gente também, dá aquele joinha e até a próxima, galera.